Deus, estou enxergando direito, é o presbítero Adriano que está ali, com a Eliana. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que nós possamos atentamente continuar deixando Deus falar aos nossos corações. Eu confesso para vocês que eu me converti em 97, 1997, onde houve verdadeiramente a minha conversão. Depois de 13 anos, louvado seja Deus, eu comecei a fazer a obra. 13 anos depois, ou seja, em 2010, eu comecei a falar do amor de Deus. Está aí o presbítero Adriano que me lançou na obra. Deus me lançou na obra através da vida dele, louvado seja Deus. Aleluia. Então, de lá para cá se passou 2026, 16 anos. Mas eu confesso que o meu corpo treme quando eu vou falar da palavra de Deus. As minhas pernas balançam. E normalmente quando eu vou pedir a Deus a confirmação da palavra, a pastora está aqui, ela sabe disso, eu preciso me deitar na cama, para que possa conter um pouco as batidas do coração. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo, é poderoso, é grandioso. Louvado seja o Senhor. Enfim, eu quero pedir a você então que atentamente ouça esta mensagem, porque ela é poderosa. A mensagem de Deus tem o poder de transformar a nossa vida. Tem o poder de nos fazer prosperar. A mensagem do Senhor tem o poder de nos fazer alcançar lugares altos, louvado seja o Senhor. Mas nós precisamos ouvir essa palavra. Não somente escutar talvez seja como o cachorro está latindo na rua, alguém está fazendo barulho, há uma briga generalizada ou algo parecido. Mas nós precisamos ouvir é o que ouvir, é entender, é querer saber, é guardar no íntimo da alma, porque ela vai fazer efeito no decorrer do nosso dia. E nessa mensagem eu quero trazer uma coisa muito importante. Qual é a vontade de Deus na sua vida, na minha vida? Qual é a permissão de Deus na minha vida e na sua vida? Há uma diferença talvez muito grande entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. O que muitas pessoas às vezes não entendem isso e acham que Deus é ruim, que Deus é mau, porque aconteceu alguma coisa com alguém que, entendendo ele, era uma pessoa inocente. Mas isso não tem nada a ver com maldade em Deus. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Ele é maravilhoso. Não há maldade nele. Não há mal no Senhor. O nosso Deus é tremendo, é grandioso, é poderoso e é maravilhoso. Louvado seja Deus. Então esta mensagem eu quero trazendo como base a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1, louvado seja Deus. Eu vou ler até o 8, para que nós possamos entender talvez um pouco aqui da vontade de Deus, porque muitas vezes nós não entendemos isso, e ficamos perguntando o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro. E muitas vezes nós não conseguimos compreender. Talvez se nós olhássemos para a bondade de Deus e para o plano de Deus na nossa vida, tudo fluiria melhor. Se preocupe com aquilo que Deus tem para você, porque se Deus permitiu que você possa estar passando por uma determinada situação, é o melhor para você, porque em Deus não há maldade. É o melhor para você. Certamente é o melhor para você. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, louvado seja Deus, no seu capítulo 2, eu vou ler até o versículo 8, depois eu vou ler também Filipenses capítulo 1, do versículo 18 ao 27, se você já quiser deixar aí marcado, louvado seja Deus, e Efésios, se eu não me engano, capítulo 4, vai dizer assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens,
pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Versículo 4 diz assim, eu quero me atentar muito a esse versículo 4, para que nós entendamos. Que quer que todos os homens sejam salvos. Eu vou ler o versículo 3 para entender melhor. Porque isso é bom e agradável a Deus, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Por esse versículo 4 nós vamos entender que Deus quer que todos os homens sejam salvos. E por ele também nós vamos ver que Deus quer que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Duas coisas extremamente importantes nesse versículo 4 da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, louvado seja Deus. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. E Deus quer também que todos os homens, quando ele está dizendo homem, está dizendo todas as pessoas no geral, não só o sexo masculino, louvado seja Deus. Que todos nós sejamos salvos e que todos nós tenhamos o conhecimento da verdade. Que verdade? Vamos continuar lendo o versículo 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Nós vamos ver aqui mais uma vez, Jesus se deu, foi ele mesmo que se entregou, ninguém obrigou ele a fazer nada, mas ele se dispôs, se disponibilizou e veio à terra, se entregou por mim, por você e por todas as outras pessoas, não fez acepção nenhuma de pessoas. Diz o versículo 7, para que fui constituído pregador e apóstolo. Aqui Paulo está dizendo dele mesmo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, louvado seja Deus. Nós vamos ver Paulo enviando uma carta para o seu amigo Timóteo, para o seu discípulo Timóteo, louvado seja Deus, falando como ele quer que ele se porte, como ele quer que ele viva a vida dele diante do Evangelho do Senhor, na chamada a qual Deus colocou diante dele para com que vivesse. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos correr aquela carreira que Ele nos preparou. A vontade de Deus é que nós venhamos a fazer a vontade dEle a cada dia, que é boa, agradável e perfeita, como está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas no decorrer da nossa caminhada, Deus permite muitas coisas. Mas Deus permite porque é para o nosso melhor. Tudo aquilo que Deus permite que ocorra na nossa vida sempre será para o nosso melhor, louvado seja Deus. E vai dizer também que nós devemos estar orando por todos os reis, por todos os governadores, por todas as pessoas que estão em eminência, louvado seja Deus. Por mais que eu não goste, por mais que você não goste, nós devemos estar orando por essas pessoas de certa forma. Não orando para que o Senhor possa, Senhor venha abençoar, Senhor venha abençoar. Talvez pode ser uma oração, eu não posso falar porque ela vai ficar brava comigo, que a pastora Shirley fez, louvado seja Deus, para um determinado político. E ela desceu a lei, eu fiquei até com medo nesse dia. Eu falei, meu Deus. E depois de um tempo, algumas semanas ele foi embora. E era jovem. Diz assim, que nós devemos fazer essas orações, louvado seja Deus. Mas eu quero focar, louvado seja o Senhor, no que é o versículo 4. Que quer que todos os homens, sabe dizer aqui, Deus quer que todos os homens sejam salvos. E venham adquirir esse conhecimento que nós vamos ver nos versículos seguintes. Conhecimento do Evangelho de Jesus. Conhecimento de que só há um Deus, um Senhor. Só há um que veio sobre a terra, pagou pelo meu pecado e pelo teu pecado, pelo pecado daquele que está lá fora também, e nos reconciliou com Deus. Ele é o mediador entre nós e Deus. Não há outra forma, não há outra maneira, não há outro Deus que possa fazer isso. Somente Jesus.
precisamos entender isso. Então o que é que eu preciso fazer, pastor? Você precisa tão somente entregar sua vida a Jesus e deixar Ele conduzir os seus passos. Aleluia. E no decorrer da sua vida, se por uma acaso você cair e Deus permitir que você caia, porque não é a vontade de Deus. São os nossos vacilos, são os nossos pés que andam para longe do Senhor. O Senhor sempre estará com as suas mãos estendidas sobre mim, sobre você. O Senhor sempre estará com os seus braços de amor abertos para mim e para você. O Senhor sempre estará nos dando novas oportunidades. Aleluia. Mas infelizmente nós, no nosso crescimento, temos o hábito de nos afastar de Deus. Temos o hábito de fazer coisas que são a nossa vontade, não a vontade de Deus. Então há permissão de Deus em determinadas situações na nossa vida. Na minha de uma forma, na sua de outra. Na de outras pessoas de outra forma. Exemplo. Era da vontade do Senhor de que Davi fosse constituído rei. Governasse Israel e fizesse com que Israel pudesse ser aquela grande potência. Não era a vontade de Deus, mas a permissão de Deus, para com que ele pudesse passar por aquelas situações adversas, foi para o bem dele, porque Davi aprontou. Não era a vontade de Deus, foi a vontade de Davi, que levou ele a se afastar de Deus, que levou ele a cometer os seus erros. Aleluia. Mas quando ele cometeu os seus erros, Deus não jogou fora, Deus não o dispensou. Ele mandou com que Natan pudesse chegar diante dele e mostrar para ele os seus erros. E quando ele mostra para ele os seus erros, Davi vai reconhecer e vai pedir perdão a Deus. Ele vai pagar um preço alto por aquela situação, isso vai. Também permissão de Deus, para que ele pudesse entender de que ele deveria andar nos caminhos do Senhor, segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Louvado seja Deus. Mas então Deus vai lá e permite com que os seus filhos pudessem persegui-lo. E ele vai para o deserto. E lá no deserto ele aprende. Ele cria de novo um laço de intimidade com Deus. E Deus reconstitui. Louvado seja o Senhor. Deus sempre vai nos dar novas oportunidades. Muitas vezes nós mesmos achamos que não somos dignos. Muitas vezes nós mesmos achamos que não devemos mais buscar o Senhor. Isso é mentira do inimigo da nossa alma. Verdade. Deus sempre quer com que você esteja nos seus pés. Aleluia. Não importa por caminhos que você andou, mas importa sim que Deus quer com que você esteja sempre nos seus pés, sempre fazendo a sua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. E seja qual for a permissão de Deus na sua vida, entenda uma coisa: Deus não é mau. Seja qual for a permissão de Deus em qualquer situação, entenda, em Deus não há maldade. É para o seu bem, é para o meu bem. Foi para o bem de Davi que todas aquelas coisas ruins aconteceram, porque senão ele não teria voltado, reconciliado com Deus e feito um reinado maravilhoso diante de Deus. Tão grandioso foi o reinado de Davi diante de Deus, que Deus fez promessas a ele: eu vou abençoar não só você, mas também a sua descendência. Aleluia. Olha que coisa linda. E olha que a descendência de Davi, que foi Salomão, foi muito ruim. Salomão, na verdade, começou muito bem, fazendo muito bem a obra do Senhor, transformou aquele povo no povo mais poderoso da terra, louvado seja Deus. Mas ele começou a contaminar aquela terra, contaminar aquele povo, que por diversas vezes Deus vai mandar o profeta falar com ele: olha, eu não vou destruir a sua casa, eu não vou destruir a sua vida por amor ao teu pai Davi, porque eu prometi para ele. E se ele prometeu, ele vai cumprir, louvado seja o Senhor. Então, mesmo aos trancos e barrancos, o reinado de Salomão foi dando andamento, louvado seja Deus. Mas eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos entender e compreender que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é grandiosa, ela é maravilhosa. Filipenses, no seu capítulo 1, do versículo 18, louvado seja o Senhor. Isso é uma mensagem que o apóstolo Paulo vai falar muito, louvado seja Deus. Depois nós voltamos em Efésios capítulo 4. Filipenses, no seu capítulo 1, no seu versículo 18 em diante.
Aqui nós vamos ver uma mensagem que talvez vai ser dura, difícil até da gente entender. E talvez seja o que causa mais revolta dentro dos cristãos no dia de hoje. Porque me causou revolta ainda, durante muito tempo, esta mensagem. É difícil de você aceitar quando alguém está pregando a palavra com fingimento. É muito difícil. Mas nós vamos ver nesta mensagem que é permissão de Deus. Não é a vontade de Deus, mas ela é permissão de Deus. Ah, tem alguém pregando por isso ou por aquilo. É permissão de Deus, não é a vontade de Deus. E nós vamos ver Paulo aqui se alegrando com isso. Parece uma loucura ou uma contradição, mas não é. É a vontade de Deus que é boa, que é agradável, que é perfeita. Aleluia. Porque mesmo alguém pregando por fingimento, coitado dele que está pregando por fingimento, mas ele está alcançando almas para o reino do Senhor. Você tem que orar para a vida dele, para que ele possa deixar de pregar por fingimento e possa pregar por amor, por verdade, louvado seja o Senhor. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para pregar a palavra dele com verdade, para viver o evangelho dele com amor, para entender que nós estamos aqui vivendo nessa vida, louvado seja o Senhor. E devemos deixar com que Cristo possa ser engrandecido em tudo na nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Muito obrigado, pastor. Minha voz ainda está melhorando, por isso estou bebendo muita água. Para ela não falhar como foi na casa da irmã Olga, louvado seja Deus, na quinta-feira. Foi uma bênção. Mas a minha voz estava quase sumindo, louvado seja o Senhor. Diz assim, primeira carta do apóstolo Paulo a Filipenses, no seu capítulo 1, versículo 18. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisso me alegro, ou me regozijo, e me regozijarei ainda. É uma palavra dura, eu sei que é difícil da gente entender, mas está escrito claramente dessa forma. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que nisto me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Há uma importância muito grande de que o Evangelho seja pregado. Nós precisamos entender isso e pregar a palavra do Senhor a cada dia, em nome de Jesus, para não dar oportunidade, porque em outra ocasião ele vai dizer isso. Eu estou pregando a palavra todo dia, eu estou pregando a palavra toda hora, eu estou pregando a palavra em todo momento, eu estou falando de Jesus em todo momento, para não dar oportunidade para pessoas oportunistas que pregam por vaidade, que pregam por engano. Mas muitas vezes nós nos aquietamos, nós nos acomodamos, e se nós nos acomodamos, o Senhor vai permitir. Não é a vontade do Senhor, mas é permissão de Deus que possa levantar pessoas e pregar a palavra dele. Verdade. Por isso ou por aquilo, isso não importa. Mas aqueles que serão alcançados, serão alcançados. Aleluia. Agora, duro será para a pessoa que está pregando não com verdade, que pregamos a palavra do Senhor com verdade, não com fingimento. Pregue, se alegre, em nome de Jesus. Nós precisamos nos alegrar cada dia com almas que estão se rendendo a Cristo, porque isso importa. Almas que estão se rendendo a Cristo todos os dias. Diz o versículo 20. Aleluia, Jesus. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Essa é a vontade de Deus, na minha e na sua vida. Que nós possamos com verdade, com amor, com dedicação, permitir que Cristo seja engrandecido na nossa vida. No decorrer de todo o tempo em que estivermos aí, respirando, ou até mesmo na hora da nossa morte. Eu sei que muitos têm medo de muitas coisas, e isso é permissão de Deus. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de muitas coisas. Não é a vontade de Deus, mas é permissão de Deus. Talvez por algo que você possa viver futuramente lá na frente ainda, em nome de Jesus.
Mas a vontade do Senhor é que você possa confiar totalmente nele e levar a sua vida dignamente diante do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Vai dizer o versículo 21: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? É ganho, é lucro. É na morte que nós alcançamos o nosso prêmio maior, louvado seja o Senhor, a salvação que há em Cristo Jesus. É claro que na morte, se você estiver totalmente ligado em Cristo, na morte, se você estiver firmado em Jesus, que na cruz do Calvário morreu por você, na morte, se você estiver nele e ele estiver em você, louvado seja o Senhor. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Versículo 23: mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir. Eu vou colocar o partir aqui. Eu tenho desejo de morrer, porque é exatamente isso que ele está dizendo. Eu tenho desejo de morrer e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Outras traduções vai dizer, isso é infinitamente melhor. Louvado seja Deus. Versículo 24: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei. Ou seja, ele tem certeza de que ele não vai morrer naquele momento, e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo na fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida até vós. Aleluia. Ele está mandando uma carta, mas ele está dizendo, eu vou ter com vocês, eu não vou morrer antes que eu possa voltar a ter com vocês pessoalmente novamente. Que nós possamos, em nome de Jesus, ter essa confiança na nossa vida, porque essa é a vontade de Deus. Eu não me importo com o que vai acontecer na minha vida, o meu viver é para Cristo, eu vivo para Cristo. Pense dessa forma, eu vivo para Cristo, e na morte eu tenho vitória. O meu viver é para Cristo, importa que Ele seja engrandecido em todo o tempo que eu tiver fôlego de vida, ou até mesmo na hora da minha morte. Isso deveria importar para mim e para você. Todas as coisas que vão vir sobre a nossa vida, eu vou ter carro, beleza, ótimo, eu vou ter casa, beleza, ótimo, eu vou ser um grande empresário, maravilha, louvado seja o Senhor. Mas uma coisa tem que importar, que Cristo seja engrandecido. Isso é o que mais importa, que Cristo seja engrandecido. Porque se você ficar milionário e se perder, nada terá valor. Se você ficar milionário e se perder, não servir mais a Cristo, infelizmente você vai ser uma pessoa miserável. Está perdendo, está trocando tudo por nada. Não faça isso. Cristo é a nossa herança, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa salvação, Cristo é o nosso tudo. Louvado seja o Senhor. Então eu vou voltar lá em Efésios capítulo 4. Aqui nós vamos ver, louvado seja o Senhor, a vontade do Senhor na nossa vida é essa, é que nós possamos entender o propósito dele. E entendendo o propósito dele, nós vamos viver a cada dia nesta grandiosa graça, em nome de Jesus. Não se importe, meus amigos, eu vou voltar de novo nesse versículo 18, para que você não se indigne como eu me indignei por diversas vezes. Mas por que essa pessoa está pregando? Por que essa pessoa está falando? Cheguei eu até um certo ponto, chamar minha esposa para a gente conversar acerca dessa questão. Eu não aceito isso. Eles não estão fazendo do jeito certo, eles não estão pregando da forma exata, eles estão fazendo por isso, por aquilo, isso não está certo. E revoltado com a situação, até que Deus me chamou e perguntou, e você, o que é que você está fazendo? Eu confesso que talvez esse seja o dia em que eu mais tive vergonha de mim mesmo, porque você criticar outras pessoas que estavam fazendo a obra, ainda que não da maneira com que eu imaginava que deveria ser feito, ou com que a palavra que no meu entendimento diria que devia ser feito, eles estavam fazendo. E quando eu ouvi de Deus, e você, o que é que está fazendo? Eu olhei para mim mesmo, eu não estava fazendo nada. Eu falei, meu Deus, que loucura! Como é que eu posso estar criticando alguém se eu não estou fazendo nada? O Evangelho foi feito para que os filhos de Deus pudessem pregar a palavra do Senhor, mas muitas vezes nós, e eu trago eu mesmo como exemplo, muitas vezes nós somos covardes e nos afastamos, e deixamos de fazer a obra. Está aí o prefeito Adriano de novo, para não me deixar mentir. Eu só vim fazer a obra de Deus, porque ele me obrigou praticamente. Veio e falou, olha, faz, hoje você vai dirigir, não vou, vai dirigir, não vou, vai dirigir, não vou. Então ele pegou o telefone e saiu para fora, e as pessoas começaram a chegar.
E foi chegando, a igreja encheu 15 minutos, já era para ter começado o culto. E ele lá fora falando no telefone, nunca mais saiu da minha, isso é 2010, nunca mais saiu da minha mente essa questão, porque então eu saí em direção a ele só olhou para mim com o telefone na mão e fez assim, não vem não que eu não vou. Louvado seja Deus pela sua vida, presbítero. Nós precisamos entender que fazer a obra é bom demais. Fazer a vontade do Senhor é bom demais. Então não deixe que nada venha paralisar o chamado de Deus da sua vida, porque muitas vezes o inimigo da nossa alma fica colocando na nossa vida, você não pode, você não é capaz, você não tem condições. E eu sempre fazia isso, manda ele, manda aquele, faz isso, faz aquilo. Mas quando era para mim fazer, não. Quando era a minha vez, não, eu não tenho capacidade, eu não vou, eu não fui chamado para isso, bobo eu. Deixa Jesus falar na sua vida em nome de Jesus. Seja um instrumento de Deus a cada dia, de maneira simples ou de maneira mais exaltada. Mas deixa Jesus usar você a cada dia. Usar com um sorriso, usar com um abraço, usar como na igreja hoje, com uma mensagem. Hoje nós temos as redes sociais que nos dá um amplo acesso a outras pessoas. Mas nós não utilizamos isso para fazer com que as pessoas possam estar dentro da casa do Senhor, possam receber a paz e a alegria que nós temos muitas vezes em abundância. E eu digo isso também por experiência própria, porque eu tentei tirar minha vida por 3 vezes. Aparentemente estava tudo bem, mas não estava. Então eu não posso ser egoísta e imaginar que não existam outras pessoas lá fora como eu estava. Existem sim. Que nós possamos, em nome de Jesus, fazer a obra do Senhor a cada dia e não nos indignar por nada. E se você se indignar com alguma situação, indigne-se, mas faça a diferença em nome de Jesus. Faça a diferença em nome de Jesus. Efésios, louvado seja Deus, já estou terminando. Louvado seja o Senhor. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos enxergar aqui talvez uma das grandes vontades de Jesus, as grandes vontades do nosso Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nós olhamos, infelizmente, isso aqui é uma verdade, mas é uma verdade dura. É uma verdade dura para mim, é uma verdade dura para você, é uma verdade dura para todos aqueles que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e trazemos o nosso pecado de estimação como algo impossível de abandonar. E não é assim que funciona, não é assim que nós devemos observar. Há uma forma, meus amigos. Nós estudamos na sexta-feira, louvado seja Deus pelo professor, bem-vindo, louvado seja o Senhor. Mas nós estudamos na sexta-feira como é que nós observaríamos a lei, a diferença entre a lei e a graça de Deus, como é que se cumpria a lei naquele tempo, o que é que nós devíamos observar. E na lei você observava, opa, está escrito assim, ó, assim, assim, isso eu não posso fazer. Está escrito, opa, isso também eu não posso fazer. Mas e na graça, como é que eu devo fazer? Eu tenho certeza absoluta e digo, sem medo de errar. Então somente deixa Jesus transformar a sua vida, porque é Jesus que vai fazer através de você. Na graça nós olhíamos, observávamos, para ver o que é que nós podíamos ou não podíamos. Na graça de Deus nós adoramos a Deus, e Deus vai provocar na minha e na sua vida o desejo de fazer o bem, o desejo de fazer a obra, o desejo de ajudar aqueles que estão necessitados. Deus vai fazer na minha e na sua vida o desejo de adorar Ele na beleza da tua santidade. Ele vai provocar na minha e na sua vida a cada dia. Então somente abra o teu coração e deixa assim, louvado seja o Senhor, Deus fazer na sua vida, porque essa é a vontade do Senhor. Mas muitas vezes a permissão é que venhamos protelar por muito tempo sem tomar posse da nossa vitória. Versículo 13. Olha a vontade do Senhor. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Louvado seja Deus. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, e pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado
e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu aumento no corpo, para a sua edificação em amor. Louvado seja Deus. Essa é a vontade do Senhor, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito, na medida completa de Cristo, vai dizer o versículo 13. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes nós corremos a nossa própria carreira, do nosso próprio jeito, mas uma coisa é fato, irmãos: como é que eu posso chegar à estatura? Como é que eu posso viver esse versículo 13? Louvado seja Deus, de Efésios capítulo 4. É tão somente deixando Jesus transformar minha vida. Quando Paulo vai dizer: olha, eu fui crucificado com Cristo, e agora eu faço a sua vontade. Quando Paulo vai dizer: eu vivo para Cristo, e na morte eu tenho vitória. Eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Talvez ele alcançou esse versículo 13. E como é que nós podemos alcançar isso? Não é aqui, olha, opa, peraí, isso eu posso fazer, isso eu não posso, isso eu devo, isso eu não devo, isso eu faço, isso eu não faço. Não, não é dessa forma, porque dessa forma você vai saber o que você precisa fazer, mas não vai conseguir fazer. Agora, se você se entregar a Deus todos os dias da sua vida, adore ao Senhor e lembre-se que você é dependente de Deus. Deus não depende de você, mas você depende de Deus. Deus não depende de mim, mas eu dependo do Senhor. Nós precisamos entender isso. Entendendo isso, eu vou adorar o Senhor. Eu não quero nem saber o que aconteceu no dia de amanhã, no dia de ontem. Eu não quero nem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, mas eu quero adorar o Senhor. Eu não vou perder a oportunidade de adorar o Senhor. Eu não vou perder a oportunidade de glorificar a Deus. Eu não vou perder a oportunidade de bendizer o Senhor. Eu não vou perder a oportunidade de dizer que Jesus é lindo, como disse a Cidinha, louvado seja Deus. Lindo e cheiroso nesse dia. Deus abençoe, louvado Deus. E verdadeiramente é para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina e por engano de homens que conduzem com astúcia e enganam fraudulosamente. Esse crescimento em Cristo é necessário para a nossa vida. Adore o Senhor na beleza da tua santidade. Sirva ao Senhor com alegria. Entenda qual é a vontade de Deus na sua vida. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A permissão de Deus muitas vezes vai doer, mas mesmo assim é para o nosso bem. Antes, seguindo em verdade e em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. A cabeça dessa igreja não sou eu, não é a pastora, não é a pastora Eusete e nenhum outro líder que aqui está, mas é Cristo. Cristo é a nossa cabeça. Aprenda com Cristo, adore a Cristo, sirva a Cristo, bendiga a Cristo, faça tudo em nome de Cristo. Louvado seja o Senhor. E certamente nós vamos alcançar a vitória em Cristo, porque a nossa vitória está nele. Ele é o cabeça da igreja e sempre será, não há outro. Não há outro fundamento a não ser Jesus. Então adoremos o Senhor na beleza da tua santidade, sirvamos ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, eu faço uma oração em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus santo e poderoso. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos e te engrandecemos, Pai, por tudo que o Senhor é. Obrigado, poderoso Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, poderoso Deus, por tudo que o Senhor é na nossa vida, Pai. Não deixe com que nem eu e nem os meus irmãos possam olhar para nós mesmos, Pai Santo e poderoso, mas que nós possamos estar olhando para o Teu Filho Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. E é Ele, pelo Teu Espírito, que vai nos ajudar em todas as nossas necessidades. E é Ele, pelo Teu Espírito, que vai nos dar alegria em meio a dificuldades. E é Ele, Pai Santo e poderoso, que vai provocar a cada dia nas nossas vidas, Pai, o desejo de fazer a Tua obra. Eu quero fazer a Tua vontade, Pai, pois ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E a Tua vontade, como nós lemos, poderoso Deus, é que todas as pessoas sejam salvas. Aquelas que me amam, sim, mas aquelas que não me amam também. Aquelas que me ajudam, sim,
mas aquelas que me perseguem também, poderoso Deus. Então nos ajuda a entender, Pai Santo e poderoso, a cada dia, Pai, o ponto alto do Teu Evangelho, que é o amor do Senhor, que foi manifesto por Jesus e que está em nós, poderoso Deus. Deixemos que por esse amor, Pai Santo e poderoso, nós possamos movimentar a nossa vida, Pai. E então pregaremos a palavra, poderoso e santo, com amor, para todos os homens, poderoso e santo. Faremos orações, poderoso Deus, para todas as pessoas, Pai. Então eu peço em nome de Jesus, alcança, poderoso Deus, em nome de Jesus, Pai. Conceda a graça, poderoso Deus, em nome de Jesus, e a oportunidade, Pai Santo e poderoso, para todas as pessoas, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.